Oi, José, tudo bem? Tudo bem, você é Beatriz, né? Isso. Então, José, a gente recebeu aqui um PDF do seu livro, né, Operários da Fé, e aí eu queria que você explicasse para os leitores do Metrópolis qual é a essência desse livro. Certo. Bom, a essência desse livro é fazer um raio-x do perfil do padre no Brasil, do padre brasileiro ou dos padres que atuam no Brasil, né? Então, esse foi o primeiro objetivo, porque não havia assim, nenhuma pesquisa nessa dimensão, alcançando tantos padres e que abarcasse toda a vida do padre, como foi essa pesquisa. Então, o objetivo era, de fato, traçar o perfil do padre no Brasil, do padre que atua no Brasil. O livro ele tem um conjunto de temas que foram trabalhados concatenados, né? Desde a origem do padre até o seu envolvimento com questões políticas. E nesse intermeio, eu trabalhei várias questões que estão relacionadas à questão da saúde, porque o fator saúde ele não está isolado de um contexto, né? Sequência de um contexto que está relacionado com o processo formativo, que está relacionado com o trabalho que o padre desenvolve, que está relacionado com a questão da espiritualidade e como o padre se relaciona com ela, está também relacionado até mesmo a questões culturais, como de lazer e etc. E aí eu queria aproveitar assim para te perguntar o que que você acha que pode ser feito para melhorar a forma como os padres são tratados nessa questão de saúde mental hoje. Eu penso que, em primeiro lugar, deve haver uma atenção especial dos bispos, né? Que os padres eles devem obediência ao bispo e o bispo deve ter um cuidado, uma atenção especial com a situação do padre. Bispos e superiores religiosos, né? No caso dos padres que não são seculares, que são padres regulares, que pertencem a uma congregação. Essa atenção. Mas também uma atenção por parte da comunidade onde o padre atua. A comunidade não consegue enxergar o padre como uma pessoa que também tem problemas, né? Porque o padre recebe uma avalanche de problemas todos os dias, né? Para que chega até ele, de ouvir pessoas, de ajudar pessoas, mas na hora dele ser ajudado nos seus problemas, ele não encontra muitas vezes pessoas que o ajude. Eu penso que uma compreensão da comunidade, uma aproximação da comunidade local onde o padre está, ajuda muito. O carinho, a atenção, o cuidado, né? Não é que o padre não tenha isso, mas muitas vezes as cobranças são maiores do que essas aproximações que as pessoas têm com o padre. Então, no caso de depressão, de qualquer sentido de solidão, sempre a presença da comunidade é muito importante. E aí, como que você acha que essa comunidade pode ajudar? Assim, que presença é essa? É uma visita? É uma conversa? É convidar o padre para um almoço? Como que funciona essa relação da comunidade com o padre? A primeira relação que deveria acontecer é a comunidade não cobrar tanto do padre. Porque se, por um lado, a comunidade acolhe, convida para almoçar, isso não falta, convites para o padre almoçar fora não falta, né? Tanto que tem padres até obesos, né? É outro problema de saúde presente no clero, mas não há compreensão, por exemplo, que o padre tem excesso de trabalho. O padre é chamado de madrugada para ir ao hospital atender doente, dar extrema unção, unção dos enfermos. O padre é cobrado para visitar as casas dos doentes. E não há essa compreensão que o padre também tem limites. Então, se por um lado há pessoas que acolhem, a cobrança é muito maior. Eu penso que se houvesse uma menos cobrança da parte do padre, sabe, ele tem limites, ele tem horário, ele tem uma vida a ser cuidada de saúde, isso ajudaria muito da parte da comunidade. Mas muitas vezes isso não existe. Existe muita briga dentro da comunidade, muitas cobranças, muita briga, muita exigência da parte do padre. Se o padre deixou de ir a uma reunião, ele já é criticado. Se ele chegou atrasado à missa, não importa a causa, ele já é criticado. Enfim, há uma série de questões ali que estão presentes nessa situação. Quem determina qual padre vai para qual lugar? É a arquidiocese de cada estado?
Depende, se o padre for secular, ou seja, pertence a uma diocese, a diocese determina a paróquia onde ele atua. Se o padre for regular, pertencente a uma congregação, a uma ordem religiosa, são os seus superiores, né, provinciais, que determinam a paróquia que eles vão. Entendi. É porque a questão que eu tenho, você falou um pouco sobre a ocupação e a gente está falando como se as igrejas funcionassem apenas com o padre. Eu imagino que essa seja uma realidade em muitos lugares, né, do Brasil, mas também é muito comum a gente ter mais de um padre. Você não acha que seria é, interessante que tivesse uma organização melhor da distribuição e a gente tivesse mais padres por igreja para atender às demandas da comunidade? Claro, isso seria o ideal, né? Nós temos, das questões que eu trago no livro, é a má distribuição de padres no Brasil. Nós temos regiões em que há bastante padres e regiões muito precárias da presença de padres, né? Então, geralmente, os padres estão sozinhos numa paróquia, ou no máximo dois, mas paróquias que têm dois padres são paróquias gigantescas, que têm aí 50, 60 capelas, né? E que tem missas, e que só de missa, por exemplo, o padre reza 6 missas no final de semana cada um, né? Então, isso também é algo estressante, porque ele, das 7 da manhã às 9 da noite, ele está celebrando uma missa atrás da outra no domingo, saindo de uma igreja, indo para outra, de uma comunidade, indo para outra. As paróquias têm muitas comunidades, né? Então, isso também sobrecarrega. É o de menos, claro, mas mesmo assim é uma maratona final de semana, com todas as sequências de missa que tem. E é claro que se houvesse mais padres, seria muito melhor. A gente sabe que há uma escassez de vocações também. Aí a gente esbarra nessa questão, né? O índice de vocações é baixo comparado com a demanda ainda de trabalhos que há na igreja. Entendi. Então, você tem uma ideia de quantos padres a gente tem formado no Brasil por ano? Quanto tem formado no Brasil por ano, eu não faço ideia, né? Porque aí depende muito de cada diocese. Atualmente, a igreja no Brasil tem em torno de 27.500 padres, é o número de padres que está hoje atuando no Brasil. Agora, depende muito de cada diocese o número de ordenações. Uma coisa é fato, né? As dioceses, os padres diocesanos, são em números bem maiores que os padres religiosos, pertencentes a uma congregação religiosa. Eles têm mais vocações do que as congregações religiosas. Entendi. E aí, uma outra questão que você falou dessa distribuição, né? Assim, se a gente pensar no tamanho do Brasil, 27 mil padres são poucos padres. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos aqui em Brasília, eu sei que existem formações de padres que são enviados para outros países. Queria a sua opinião sobre isso. Por que que a gente está formando padres aqui para levá-los para outros países e não espalhar para melhorar a qualidade de vida deles dentro do Brasil? Claro. A igreja no Brasil tem a missão ad gentes, que é a missão fora do país, né? Em países mais precários ainda que o Brasil, como alguns países da África, da América Central, como Haiti e a Ásia também. Então, a presença de missionários brasileiros para outros países, ela é muito frequente, e geralmente são padres regulares, ou seja, de congregações, ordens religiosas que vão. Padres diocesanos é um número muito pequeno que vão para outros países trabalhar, inclusive nas áreas de missão dentro do Brasil, como é o caso da região amazônica, né? O Nordeste hoje já não é tanto, porque tem bastante vocações lá também, mas a região norte do Brasil ainda é uma região muito carente da presença da Igreja Católica, e algumas dioceses até enviam alguns padres para lá, mas o número é muito pequeno. Mas pelo fato da igreja ter também a missão adigentes com outros países, parceria com outros países, são enviados também padres para a missão fora do Brasil, embora haja uma demanda aqui dentro do Brasil. Mas são missões diferentes, né? Aqui no Brasil a demanda é paroquial. Lá fora a demanda não é paroquial, a demanda é mesmo em áreas de missões aonde nem paróquia existe, são trabalhos assim diferenciados, né, que os padres fazem nessas áreas de missão fora do Brasil. E assim, a gente tem essa regra, né, do celibato desde sempre na Igreja Católica, e eu queria saber se você não acha que a gente chegou num momento que é possível o padre atender às demandas da igreja, atender às demandas paroquiais e litúrgicas, mas também ter uma vida amorosa. Seria possível a gente ter padres casados? A gente trabalhar isso? Essa é uma discussão que já vem sendo feita na igreja há bastante tempo, né? Inclusive, quando o Papa Francisco convocou o Sínodo da Amazônia, essa questão voltou à tona novamente, né? Mas o Papa Francisco, com toda a abertura dele,
ele não acenou para essa possibilidade dos padres se casarem. Ele acenou para a possibilidade de diáconos permanentes, que são casados, atuarem em regiões onde não há padres, mas ele não acenou. A pauta do casamento do padre ter uma família, isso foi descartado. Esperava-se que ele talvez acenasse para isso, mas não foi. Então é algo indiscutível na igreja até o presente momento, mesmo com toda a abertura do Papa Francisco, a questão do casamento dos padres. E qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a partir do momento que o padre assume a condição que a igreja coloca, ele está ciente disso, né? Eu estou com a maioria dos padres, né, de concordar com essa norma da igreja. Eu vejo que se o padre casar, não vai resolver os seus problemas, ele vai criar um problema a mais, porque ele vai ter uma família para cuidar, para sustentar, e o padre tem a liberdade hoje, por exemplo, de ser transferido para qualquer lugar, sem ter que estar levando filhos, mulheres, constituir uma casa com todas as despesas que tem. Quando o padre não tem uma família para ele manter, ele tem muito mais liberdade para ser. Queria saber se você tem alguma outra coisa que você acha que é importante a gente pontuar, a gente não discutiu aqui. Eu penso que seria interessante, um último capítulo do livro, eu trato da relação do padre com a política, né? Coisa assim, essa não deveria ser uma prática, embora o padre está na sociedade, numa sociedade politizada, entre aspas, que a efervescência política está aí, não tem como você escapar dessas situações, mas a pesquisa mostrou assim, os padres na política partidária, eles não têm nenhum envolvimento, mais de 90% dos padres disseram que não tem envolvimento com política partidária, não quer, está voltado para a igreja. Mas aí, na prática, você vê o contrário, né? Padres que optam por um lado e aí acabam direcionando o seu discurso, a sua prática, influenciando pessoas a partir daquilo que ele vai falar no púlpito, né? Porque ainda hoje a voz do padre no púlpito ela tem um poder muito grande, né? Então, se o padre toma uma postura política e ele fala a favor ou contra esse ou aquele candidato, além de gerar muita polêmica, muita briga, vai gerar uma influência também por causa da postura do padre, né? Então, a gente vê, oficialmente, o padre é a política, mas no dia a dia, na sua prática, a gente percebe que tem uma prática política inerente ali no seu discurso, na sua maneira de proceder com a comunidade. Padres com política, acho que a gente teve aí uma eleição que foi muito dividida. A gente tinha, inclusive, um candidato padre, como diria Soraya Tronic. Eu queria saber, assim, existe uma orientação como que eu vou dizer, uma orientação superior, uma orientação da igreja sobre um comportamento político? Existe uma punição para alguém que não corresponde a essa orientação? Como que isso funciona? Existe uma orientação, o padre não pode se candidatar, se ele se candidatar, ele tem que se licenciar da função dele de padre. O padre que apareceu nas eleições passadas não é considerado, não, porque esse não é padre. Padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Era uma figura, uma farsa que apareceu ali usando o nome de padre, mas ele não pertencia ao quadro do clero do Brasil, né? E de nenhuma igreja católica fora do Brasil também. Ele era uma figura que não tinha nada a ver com a igreja. Mas como ele usava o nome de padre, todo mundo achou que ele era padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Não era. A Igreja Católica, se um padre se candidatar, se ele quiser, ele pode. Pela igreja, ele tem que deixar o ministério. Então, nós temos padres que são candidatos e que são eleitos, prefeitos, deputados, mas que ele tem que deixar a função de padre enquanto ele estiver no exercício. Desde o momento que ele se candidatar, ele tem que deixar o sacerdócio. Depois ele pode voltar. Mas a igreja tem essa orientação, ele não pode exercer as duas coisas ao mesmo tempo, ser prefeito e ser padre ao mesmo tempo, isso não pode. Muito obrigada, Padre José. E para você que está aqui acompanhando a gente, continue ligado no Metrópolis, siga a gente nas redes sociais e lembra de seguir no Instagram o Metrópolis Fan, Metrópolis, @Metrópolis FUN. Até a próxima!